A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos. Estudos da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2022, classe de adolescentes, lição de número 6, Milagres de Jesus nos Evangelhos Sinóticos. O texto áureo está escrito: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Lucas 11, versículo 20. A leitura bíblica se encontra em Mateus capítulo 8, do verso 5 ao 17, onde lemos: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldado as minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que, nem mesmo em Israel, encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantando-se, e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. O objetivo dessa lição é aprender os propósitos dos milagres de Jesus Cristo. A lição está dividida em uma introdução, o primeiro tópico, os significados dos sinais no ministério de Jesus. Segundo tópico, milagres de cura e libertação e a oposição dos judeus. Podemos encontrar esses textos em Mateus 8, do verso 1 ao 9, Marcos, capítulo 1, do versículo 21 ao 28, Lucas, capítulo 4, do verso 31 ao 44, e Lucas, no capítulo 5, do verso 12 ao 26. E o terceiro tópico, poder sobre a natureza. Podemos encontrar em Mateus, capítulo 21, verso 19, Marcos, capítulo 6, do versículo 45 ao 56. E, por fim, uma conclusão. A introdução. Estudaremos nessa lição os milagres de Jesus nos Evangelhos Sinóticos, o significado e propósitos dos sinais realizados pelo Senhor em seu ministério, seu poder manifestado através de curas e libertações, despertando a oposição dos inimigos da obra de Deus. Também veremos o domínio soberano de Jesus sobre a criação, mares, ventos e árvores, todas as coisas se dobrando à sua realeza. Primeiro tópico, o significado dos sinais no ministério de Jesus. É importante, antes de tudo, dar uma ênfase que os milagres, as obras, os feitos do nosso Senhor não era mero espetáculo circense ou demonstrações simplesmente para se mostrar.
Não se trata disso. Se trata de um poder sobrenatural do nosso Deus em operar através da sua graça, da sua misericórdia em vidas, para anunciar e testificar da obra gloriosa, da salvação e do plano bendito que o Pai o dera para que fizera no seu ministério, que é salvar e libertar e curar homens e mulheres aprisionados no pecado. Os milagres de Jesus tinham como propósito manifestar a glória de Deus. O Criador dos céus e da terra, que governa e sustenta todas as coisas pelo poder de sua palavra, testificando de Deus Pai para um povo que desconhecia o Senhor, pois ainda o véu estava sobre seus rostos, apontando sua existência, sua grandeza, seu poder, na revelação de Jesus como Messias e Filho de Deus, o Cordeiro que havia de ser crucificado para a expiação dos pecados de seu povo. Enviado conforme a Escritura, cumpriram-se as profecias escritas no seu livro por seus servos inspirados pelo Espírito Santo. E nós temos alguns textos que exemplificam toda essa obra gloriosa, como em Lucas 18:43, onde o cego de Jericó e logo viu e seguia-o glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Ou seja, aquele homem é curado, seus olhos abrem e ele segue louvando a Deus, e todo o povo exalta a majestade de Deus pelo feito dessa obra, desse milagre de Jesus. Podemos ver em Lucas 10:22 também, quando o Senhor fala: tudo por meu Pai foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, essa graça, né? Esse dom maravilhoso que vem de Deus em abrir o coração e despertar para essa revelação bendita e santa de quem é o Senhor, né? Uma vez que a pessoa sem entendimento, morta em ofensas e pecados, é impossível atingir esse grau. Mas uma vez que o nosso Deus assim se manifesta, então é uma bênção. O homem passa a ter a sua visão descortinada, né? O véu tirado, e pode contemplar essa bendita glória. No versículo onde encontramos em Mateus 22:42, onde está escrito: dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E eles disseram: de Davi. Ou seja, o Senhor Jesus ensinando e trazendo a doutrina verdadeira de quem realmente é o Cristo, pois o Cristo estava diante deles e eles não conseguiam vislumbrar. Eles esperando uma descendência de Davi, e no caso apenas de um homem, na mente deles não podiam, em hipótese alguma, vislumbrar a glória que seria o Deus homem, 100% homem e 100% Deus. E temos esse verso que está em Marcos, capítulo 9:31. Porque ensinava os seus discípulos, e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Ou seja, todas as manifestações, toda essa obra bendita, né? Com aquele propósito final, que é o Calvário, que é a sua entrega para a expiação dos pecados, morrendo e ressuscitando para salvar o seu povo. Senhor Jesus, o nosso Salvador. Então, os significados dos sinais, né, os propósitos, eles sempre seguem essa linha santa, espiritual e gloriosa de algo muito mais excelente, muito mais nobre. O significado dos sinais de Jesus, em sua centralidade, era anunciar o reino de Deus ao seu povo. O próprio Senhor manifestou de forma gloriosa esse reino em si mesmo, na plenitude dos tempos, iniciando sua pregação pelo arrependimento,
realizando milagres na vida das pessoas descritas na Bíblia, salvando, curando e libertando, como está em Lucas 11, 20. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo aí, porque eis que o reino de Deus está entre vós, ou seja, é o próprio Deus, a própria presença dele. O reino de Deus está no meio de vós. Os sinais apresentavam o domínio completo de Jesus sobre toda a criação, tanto no material como espiritual. Tudo se dobra perante a sua autoridade e poder, sejam demônios, doenças, natureza e até a morte. Podemos ver alguns versos, como está escrito em Marcos, capítulo 5, versículo 41. E tomando a mão da menina, disse, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina levantou, aquela menina que estava morta. O Senhor a ressuscitou. Em Marcos capítulo 4, verso 39 está escrito, e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonância. Lucas 3,16, e não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa, porque as autoridades o criticavam por ele estar curando no sábado essa filha de Abraão que estava encurvada há 18 anos, prisioneira de Satanás. O Senhor Jesus vem e a cura, a liberta. Ela ficou em posição reta e foi uma glória. Mas os opositores da obra, aqueles que têm os corações endurecidos, os inimigos de Deus, eles se levantaram contra esse milagre, contra essa graça, contra essa bondade de um Deus misericordioso. O segundo tópico, milagres de cura e libertação e a oposição dos judeus. Jesus realizou milagres maravilhosos de cura, demonstrando sua graça e misericórdia para com o homem caído em pecados e ofensas. Seu amor é manifesto quando um leproso, que simboliza o homem em suas chagas de pecado e desobediência contra seu Deus, se lança diante do Senhor em adoração, tendo-o em sublime reverência e reconhecendo seu estado de miséria e necessidade. Sabia que Jesus era poderoso para curá-lo e, apercebido da doutrina correta da pessoa bendita de Cristo, que se o Senhor quisesse, poderia realizar o milagre. Teve fé em seu poder e autoridade, assim como o centurião que sabia que não era necessário que Jesus fosse até a sua casa, mas que bastava proferir uma palavra e seu servo seria curado. Ou seja, a disposição do coração humano em crer no Senhor, no seu poder, na sua soberania, na sua graça. Quando o Espírito Santo age nessas vidas, opera nesses corações e eles se jogam na presença de Jesus, reconhecendo que Ele pode curar, libertar e fazer qualquer coisa. Então, quando o coração, nessa disposição, nessa liberalidade, totalmente entregue, totalmente submisso ao nosso Deus, então as maravilhas, as abundantes graças são derramadas. Sabemos que Deus opera todas as coisas, que é Deus que age, mas a forma graciosa e o cuidado de Deus em curar, libertar e manifestar toda essa benignidade realmente enche nossos corações, realmente faz com que a gente vislumbre e glorifique a sua majestade e tenha diante de nós essa beleza sem igual. Os sinais de libertação foram realizados em seu ministério de tal forma que as pessoas ficavam pasmas e sem entender que nova doutrina era aquela, pois
Apenas por sua ordem, os demônios eram expulsos das pessoas. Os espíritos malignos conheciam o Senhor, diziam que ele era Cristo, o Filho de Deus, e declaravam que o tempo do juízo final ainda não era chegado. Jesus determinava que ficassem em silêncio, pois não queria que manifestassem que ele era, pois, ao contrário de muitos, Jesus buscava fazer a vontade do Pai, tendo a cruz como alvo. Logo, os homens eram livres das correntes que os prendiam e da opressão do mal. Esses textos estão em Marcos capítulo 1, do verso 21 ao 28, e Lucas capítulo 4, do versículo 31 ao 44. Jesus não fazia a obra para se mostrar. Ele fazia a obra para glorificar o Pai, para cumprir a sua missão, a vontade do Pai, testificando do Pai, revelando Deus a homens que desconheciam Deus. Uma coisa nós podemos afirmar, que os demônios conhecem escatologia, porque eles sabiam do juízo, eles sabiam que o fim estava próximo, mas eles falavam, ainda não chegou. Eles entendiam que tem um final, eles entendiam que o tempo deles estava para chegar. E o Senhor Jesus operando maravilhas, expulsando demônios, porque a ira do diabo era grande, porque o diabo já havia sido derrotado naquele deserto. Então, você pode ver que depois que Jesus sai do deserto e começa a pregar e começa a fazer a obra, é uma enxurrada de demônios em todo o ministério, Jesus expulsando demônios, porque houve um grande levante do inferno, mas não puderam com o nosso Senhor. O nosso Senhor venceu. Na cura do paralítico, Jesus primeiro lhe perdoa os pecados, o que para os opositores da obra de Deus era uma blasfêmia, pois não tinham seus corações abertos para a verdade, nem vislumbravam a chegada do reino de Deus, desprezando aquele que estava no meio deles e deixando transparecer o ódio do homem pecador para com o seu Criador. Jesus, conhecendo seus pensamentos, perguntou-lhes: o que é mais fácil, perdoar pecados ou curá-lo? E imediatamente o curou. Esse texto está em Lucas capítulo 5, do verso 17 ao 26. Jesus é o único que tem poder de perdoar pecados, e não há milagre difícil para Deus, pois todas as coisas existem nele, ou subsistem nele. Os homens, os opositores da obra de Deus, os inimigos de Deus, eles odeiam tudo que diz respeito a Cristo. Você, meu irmão, você, minha irmã, que é crente, salva no Senhor, a perseguição, a luta, a oposição é contra Cristo. É contra Cristo. Por você carregar esse nome, então grande é as lutas. É contra o Senhor. Você vê que no ministério o ódio era contra ele. Esse diz blasfêmias. Só Deus que pode perdoar pecados, pois não reconheciam como Deus. Assim é todo homem natural. Nunca o reconhecem como Deus e como Senhor. Isso é coisa do coração humano caído, o coração adâmico. Terceiro ponto, meus irmãos, o poder sobre a natureza. O Senhor manifestou sua glória através de sinais sobre a natureza, confirmando o domínio sobre toda a criação. O Ser Supremo, que rege todas as coisas e as mantém como lhe apraz para um propósito santo que será apresentado aos seus eleitos de forma mais clara na eternidade. O caso da figueira, que não havia frutos senão folhas, que pela palavra de Jesus se secou, pois não estava adequada à demanda de seu Criador. Instrui aos homens acerca de sua rebeldia e o fim destinado aos que assim permanecem sem fazer a vontade de Deus. Mateus 21, verso 19.
esse episódio da figueira, ele ilustra aquele homem e aquela mulher, né, que tem o propósito, porém ele não anda ou ele não vive de forma adequada aquela condição que se espera de todo homem e de toda mulher. Ou seja, no momento oportuno de fazer o que é correto, de exercer aquilo para que ele foi criado. O exemplo da figueira é exatamente esse, que a figueira não tinha o fruto para o seu senhor. Então o Senhor estende a mão e ela seca, ou seja, ela não serve para nada. Assim é todo homem e toda mulher que não faz a vontade de Deus. Na verdade, ele não serve para absolutamente nada. Eu sei que é uma palavra dura, eu sei que é difícil ouvir isso, mas é verdade. Isso é verdade. Na travessia do mar da Galileia, quando o barco estava no meio do caminho, Jesus vai até ele andando sobre as águas, pois sua majestade desfilava sobre um tapete vermelho. As águas não podiam submergir o sumo arquiteto, e a física se conformava de forma harmoniosa com seu poder. Quando chega a embarcação, o mestre diz ao vento e ao mar para que se acalmassem, e assim sucedeu, pois toda a força da natureza se inclina diante daquele que era, que é e que há de vir. Mateus 14, verso 32, Marcos capítulo 6, do verso 45 ao 56, onde temos essas passagens. Ou seja, o domínio absoluto de Deus sobre a natureza. Toda a força da natureza, ela simplesmente se reduz a nada perante o poder do nosso Deus. Ele anda sobre as águas como que desfilando, pois a física não fale. A física não diz absolutamente nada perante o poder de Deus. No Calvário, quando Jesus estava crucificado, o sol se negou a lançar luz sobre a terra. E no último suspiro de nosso Redentor, entregando ao Pai seu Espírito, houve um terremoto, como se fosse um brado de vitória, fazendo uso das coisas inanimadas. Lucas 23, verso 46. Ou seja, até a natureza reagindo, né? A coisa inanimada, ela de certa forma expressando indignação, reverência ao ser que tudo criou e tudo fez. Agora o homem rebelde e duro assim não faz. O homem embaralhado, embaraçado nos seus pecados, ele se opõe a Deus. Ele não simplesmente ele deixa de fazer a vontade de Deus, mas ele se posiciona contrário a tudo que se diz Deus. Que coisa terrível. Que coisa horrenda o pecado assim faz na vida de todo homem. O poder de Jesus sobre a natureza é manifesto de forma gloriosa, e todo esse poder, toda essa glória, todos esses prodígios apenas como uma sombra, como algo assim, ainda que muito distante de toda a glória de Deus, de toda a majestade de Deus. As pessoas ficavam pasmadas, as pessoas ficavam atônicas, as pessoas ficavam como que perturbadas. Milagres, curas, coisas tremendas, e tudo isso como algo tão pequeno diante de um Deus tão glorioso que vai se revelando a cada dia mais e mais e mais na vida dos servos e das servas do Senhor. Naquele grande dia, nos céus de glória, no dia sem fim,
conheceremos ainda mais. E passará toda a eternidade e jamais o conheceremos. Daqui a 1 bilhão de anos, daqui a 1 trilhão de anos, nós ainda não saberemos praticamente quase nada desse Deus infinito. A conclusão. Nesta lição estudamos os sinais realizados no ministério de Jesus Cristo, nos evangelhos sinóticos, expressando sua graça, misericórdia, poder e autoridade sobre sua criação, descortinando de forma gradual o seu propósito eterno de salvação de um povo para a glória do seu nome. Que Deus abençoe a cada irmão amado, a paz do Senhor Jesus. Amém.